é genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que estar pagando impostos, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Tem uma outra máquina de fake news que se chama Igreja Universal do Reino de Deus, as igrejas neopentecostais genuíno. O que que a gente tem que fazer com essa máquina específica de lavagem cerebral? Então, eu acho que nós vamos ter que praticamente recriar as visões de regime democrático, a própria conceito de nação, essa visão de pátria. Pátria vem de pai, vem de uma autoridade centrada. Nós vamos ter que reconstruir coisas a partir do zero. Por quê? Porque a destruição que foi muito forte. A destruição foi muito profunda, foi na essência. Isso mexeu com as pessoas de maneira indelével. E nós vamos ter que desbancar, nós vamos ter que desacralizar uma tarefa gigantesca. Porque é a primeira vez que a esquerda vai enfrentar uma direita que tem base social de massa. Eles tiraram a tampa do porão, e esse porão botou a cabeça para fora e tem voz e vez. E ele vai ter neles essa voz e vez. Por isso que eu acho que nós vamos ter que fazer mudanças importantes. Tem uma outra máquina de fake news que se chama Igreja Universal do Reino de Deus, as igrejas neopentecostais genuíno. O que que a gente tem que fazer com essa máquina específica de lavagem cerebral? Eu acho que com relação às igrejas neopentecostais, da religião da prosperidade, eu acho que nós temos que atuar de baixo para cima. Não fazer o erro que nós fizemos quando governamos, que foi se relacionar com as cúpulas. Nós temos que nos relacionar com a base, com as pessoas que procuram as igrejas, com os pastores da base, com as pessoas que estão no bairro, nas comunidades. Não é com o bispo Edir Macedo, não é com Feliciano, não é com Malafé que nós vamos estabelecer uma relação institucional. É de baixo para cima, no meu modo de entender, para fazer a disputa. Você sabe, Sara, que após a derrota do fascismo na Itália, o grande Gramsci propôs ao Partido Comunista para criar células e centro de estudo onde tivesse uma igreja católica. Foi isso que fez com que o PC italiano fosse o partido de maior extração popular da história da Europa, porque você tem que criar centro de cultura, centro de relações políticas, centro de debates, centro de convivência, porque muitas vezes a igreja é o único espaço para as pessoas reclamarem, se autoalimentarem, revelar sua identidade, seus problemas. Nós temos que enfrentar esse novo desafio da religião da prosperidade. E aí vai exigir um debate importante, porque essa religião da prosperidade é a tríplice aliança do terço, da arma e do capital. Agora, você falou aí sobre os evangélicos, mas eles também não vão desaparecer. O que você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões e continuam nas mãos de pastores, muitos deles picaretas de extrema-direita? Como é que faz? Kiko, além do que eu já falei, eu quero acrescentar. Nós não podemos ter ilusão. Governar o Brasil pós o que aconteceu a partir de 2016 não é um céu azul, não é através de conciliação, é através de conflitos democráticos. Da disputa democrática, que é diferente de guerra, porque eles fazem guerra. Mataram 3 companheiros do PT nessa campanha eleitoral, atingiram várias pessoas com violência, e eles continuam pregando a violência, porque a arma e a violência é a última instância dos protofascistas. Então, nós vamos ter que saber como enfrentar, porque é a primeira vez que a esquerda vai enfrentar uma direita que tem base social de massa. Eles tiraram a tampa do porão, e esse porão botou a cabeça para fora e tem voz e vez. E ele vai ter neles essa voz e vez. Por isso que eu acho que nós vamos ter que fazer mudanças importantes. Então, eu acho que nós vamos ter que, praticamente, recriar as visões de regime democrático, a própria conceito de nação, essa visão de pátria. Pátria vem de pai, vem de uma autoridade centrada. Eu discuto o conceito de nação, que é a comunidade de destinos. Nação, estamos todos dentro dela. O povo originário, o negro, o pardo, o branco, o indígena, a mulher,
todos estão, a comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade de destinos, dentro da pluralidade e da diversidade. Nós vamos ter que reconstruir coisas a partir do zero. Por quê? Porque a destruição que foi muito forte, a destruição foi muito profunda, foi na essência. Isso mexeu com as pessoas de maneira indelével, e nós vamos ter que desbancar, nós vamos ter que desacralizar uma tarefa gigantesca. Por exemplo, o debate dentro das universidades, o debate nas escolas, o debate nas instituições sociais, nós vamos ter que fazer com que o país, Kiko, como em outras épocas da história, faça um reencontro com as suas identidades, porque nós ficamos um país de supremacia branca e racista. Nós vamos ter que quebrar com isso. Então, eu acho que as próprias instituições, como PGR, Polícia Federal, Forças Armadas, AGU, CGU, têm que passar por uma democratização de controle público. Não pode ser essa autocracia burocrática do autoritarismo oligopolizado. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que fazer daqui para frente. Tem muita coisa a ser feita. Eu acho que nós vamos iniciar um processo, Kiko. Não é de uma vez. Nós vamos iniciar um processo. Perfeito. Não, eu acho que essas pessoas saíram realmente das sombras. Do armário. Sara, saiu do armário. Estava na tumba. Para tomar as instituições, para violar as nossas liberdades, para fazer da gente... Eu vou te falar, eu nunca vi o Brasil tão mal igual esses últimos 7 anos. Inclusive, eles estavam mal, só que eles põem a culpa nessa sede de violência e ódio deles em outra pessoa. Mas está dentro deles esse mal-estar. Eles conseguiram produzir um mal-estar geral na sociedade. É isso que produz. Disso não sai nada, além de ódio e mal-estar. Né? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que estar pagando impostos, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema, agora com muita habilidade para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil, os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções, as isenções, os papéis, o papel, rádio, tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Eu acho que aí vai exigir uma habilidade muito grande para que nós possamos fazer isso. Agora, tem uma coisa, eu acho que a partir do momento que o Brasil está vivendo, com as melhorias das condições de vida do povo, nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? E eu acho que vai ser fundamental a gente se organizar pela base. Você sabe que as igrejas tiveram limitação política de como atuar no segundo turno. Por quê? Porque a gente organizou coletivos de religiosos que apoiaram o Lula, fizemos atos em cidades e em regiões que apoiaram o Lula. Eu acho que essa disputa vai ser fundamental a dar continuidade a ela. Inclusive, algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Então, nós vamos ter que saber como enfrentar, porque é a primeira vez que a esquerda vai enfrentar uma direita que tem base social de massa. Eles tiraram a tampa do porão, e esse porão botou a cabeça para fora e tem voz e vez. E ele vai ter neles essa voz e vez.
Por isso que eu acho que nós vamos ter que fazer mudanças importantes. Então, eu acho que nós vamos ter que, praticamente, recriar as visões de regime democrático, a própria conceito de nação, essa visão de pátria. Pátria vem de pai, vem de uma autoridade centrada. Eu discuto o conceito de nação, que é a comunidade de destinos. Nós vamos ter que reconstruir coisas a partir do zero. Por quê? Porque a destruição que foi muito forte, a destruição foi muito profunda, foi na essência. Isso mexeu com as pessoas de maneira indelével. E nós vamos ter que desbancar, nós vamos ter que desacralizar uma tarefa gigantesca. É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que estar pagando impostos, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema, agora com muita habilidade para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil, os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções, as isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Eu acho que aí vai exigir uma habilidade muito grande para que nós possamos fazer isso. Agora, tem uma coisa. Eu acho que, a partir do momento que o Brasil está vivendo, com as melhorias das condições de vida do povo, nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? E eu acho que vai ser fundamental a gente se organizar pela base. Você sabe que as igrejas tiveram limitação política de como atuar no segundo turno. Por quê? Porque a gente organizou coletivos de religiosos que apoiaram o Lula, fizemos atos em cidades e em regiões que apoiaram o Lula. Eu acho que essa disputa vai ser fundamental a dar continuidade a ela. Inclusive, algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar.